Bom dia, meu povo querido do Extra! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, 22 de novembro de 2023, 7 horas 30 minutos. Estamos aqui para falar sobre união estável, as maneiras de formalização da união estável. Marcos, seja bem-vindo. Esté, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Tainá Marina, seja bem-vinda. Luciano, sejam todos muito bem-vindos. Alice, minha amiga, seja bem-vinda. Vamos conversar sobre união estável e as maneiras de formalização da união estável. Será um papo bem gostoso, rápido, mas proveitoso, tá certo? Então fica por aqui, porque a gente vai tentar ser o mais objetivo possível. Grande Dan, bom dia, meu irmão. Como é que vai aí na nossa Paraíba? Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu marcar aqui o tema do nosso encontro. Tema do nosso encontro, professor Alice Ramos, seja bem-vindo. Já estou aqui com meu café, minha água, as anotações do dia. Já mandei e-mail, WhatsApp, e o dia começou com todo o gás. Vamos aproveitar novembro, que 3 feriados, a gente tem que produzir, vamos lá. Alice, você está por aqui? Não sei se eu te chamo, você me chama. Vamos lá. Deixa eu te acionar aqui. Pronto, te convidei, Alice. Hey, meu amigo, só mais pra frente. Com a bebezinha aqui tá mais difícil, viu? Opa, Alice chegando. Deu certo, Alice. O Instagram tá nos ajudando. Eu só não tô te vendo, mas Mas me ouve. ouço. Instagram nos boicotando, Alice. Pois é, mas tudo bem. Se o pessoal estiver vendo normal, tá ótimo. Vamos embora assim mesmo. Todos vocês estão nos vendo, gente. Eu vendo e ouvindo, nos dá esse feedback. Cláudio, muito bom tê-lo aqui. Alberto, muito bom tê-lo aqui. Alberto Ribeirão, Cláudio, nosso amigo, a gente interage por aqui também. Sejam bem-vindos. Maravilha, Alexandre, brigadíssimo. Minha amiga Lise, tema muito recorrente, tema problemático, quer seja nos inventários, quer seja na regularização imobiliária, no dia a dia, para fins de sucessões, sobrepartilha, enfim, tudo que a gente, no registro civil, tudo que diz respeito à união estável, a gente sempre fica meio reticente, em dúvida, entendimentos os mais diversos possíveis. Obrigado, Cláudio. Então, a gente chega à conclusão que, poxa, quem convive em união estável deve correr para uma formalização, a fim de serem dirimidas as dúvidas e eventuais divergências doutrinárias e jurisprudenciais. E aí eu te pergunto, minha amiga Lise, quais as maneiras que a gente tem? Obrigado, Marcos. Quais as maneiras que a gente tem, a sociedade tem hoje, para formalizar uma união estável, Alísia? Bom dia, Davi. Bom dia, pessoal. É um prazer. Mais um papo do Extra. E o tema união estável é um tema muito recorrente, né, Davi? Porque a união estável, ela se tornou um ornitorrinco do direito. Cada dia é uma surpresa que a união estável nos traz. Eu acho que de estável ela não tem nada, né? Porque cada dia a gente acorda com uma novidade, uma posição jurisprudencial. Então, eu aconselho, se você está em união estável, pretende entrar em uma união estável, é a formalização. Porque a gente vê que a falta de formalização, ela traz muitos prejuízos futuros. Então, aquilo que inicialmente parece que é simples no início, pode ficar difícil lá na frente. E a gente vê isso, Davi, no momento em que a união estável vai ser dissolvida, seja pelo óbito de um dos companheiros ou pela dissolução propriamente dita. Porque a gente sabe que se não há uma formalização, a gente vai ter uma grande discussão na data do início dessa união estável. Porque a depender da data do início, ela
eu tô com som aqui. Dependendo da data do início, nós teremos mais bens a serem trazidos para partilha ou excluídos. Então, é importante essa fixação pelos companheiros dessa data inicial da união estável. E Verdade. hoje nós temos várias formas para formalizar essa união estável. Então, nós temos a escritura pública feita pelo tabelião de notas. Nós temos agora uma novidade da Lei 14.382 de 2022, que é o termo declaratório, Davi, que ele é formalizado no registro civil. E a lei também permite que a união estável seja formalizada por instrumento particular. No entanto, Davi, eu acho que você também, pela prática que nós temos no dia a dia, no momento ou de fazer o inventário ou uma dissolução, eu acredito que a forma mais segura de formalizar a união estável ou é por escritura pública ou pelo termo declaratório. Porque quando eu falo em um contrato particular, não há ali nenhuma intervenção de nenhum profissional do direito, mas que às vezes é um advogado que vai redigir. Mas veja, quando o notário ou o registrador faz o termo declaratório ou a escritura pública, faz ali uma qualificação notarial, onde é verificada a capacidade, a legitimidade, se eles podem constituir aquela união estável. Existe ali uma assessoria jurídica, ali uma fixação da data de início. Então, com certeza, a formalização perante ou registrador civil ou tabelião é a forma mais segura. Porque, como eu disse, um contrato particular também, ele pode se perder, uma das partes pode ser induzida ao erro, né, quanto a alguma informação, alguma declaração. Ou até assinar aquele documento particular, né, Alísio? Sim. Coisa que às vezes nem a presença do notário, do registrador, ali como um sujeito imparcial, ele vai ouvir as duas partes com a mesma distância que tem de cada uma delas, não é? Então, Davi, exatamente. E para quem, principalmente os advogados, têm mais contato com as partes, com os clientes, se o seu cliente está em uma união estável, você verifica que ele está ali num relacionamento que pode constituir uma união estável, oriente a haver uma formalização. Por quê? A falta da formalização pode trazer prejuízos futuros, porque fica aquela discussão de quando iniciou aquela união estável. E um ponto que eu queria falar aqui também, Davi, é a respeito do termo declaratório, porque como é uma novidade, as pessoas ficam com muitas dúvidas quanto ao termo declaratório, achando até que agora o registrador civil está roubando uma atribuição do notas. Mas veja, nós temos dois instrumentos públicos para formalizar. Eu tenho a escritura pública perante o notário, o tabelião de notas, e o termo declaratório perante o registro civil. Esse termo declaratório formalizado perante o registrador civil, o Davi, ele se equipara muito à escritura pública. As características é muito parecida de uma escritura pública. O registrador civil, quando ele faz um termo declaratório, ele não está lavrando um ato de registro, seria um ato típico da sua atribuição. A lei ela não criou um livro agora, um livro para os termos declaratórios, não. A lavratura do termo declaratório é muito semelhante a uma escritura pública. Tanto é que o provimento hoje consolidado no 149, mas foi o provimento 141 do CNJ que regulamentou o registro da união estável conforme a Lei 14.382, ele trouxe que é livre a escolha do registrador civil que vai fazer o termo declaratório. Muito semelhante, Davi, à atribuição do tabelião de notas, cuja escolha também é livre. Sim. Porque quando eu falo nos atos típicos do registrador civil, quando eu vou falar em registro de nascimento, casamento e óbito, eu tenho ali uma limitação territorial para a prática do meu ato. Eu só lavro esses atos das pessoas domiciliadas no município para qual eu recebi a atribuição. Mas quando eu vou fazer o termo declaratório, eu não preciso observar
essa regra de competência, porque é a parte que vai escolher em qual registrador civil ele quer formalizar o seu termo declaratório. O legislador aqui, Davi, ele quis privilegiar a sociedade, porque a gente vem acompanhando vários provimentos e resoluções do CNJ em que há uma tentativa muito grande por parte do Estado que as uniões estáveis sejam formalizadas e dê a elas publicidade. Por quê? Aquilo que não é público, aquilo que não é formalizado, como que nós vamos ter segurança para opor perante terceiros? Como que nós vamos ter segurança nas transações imobiliárias? Então, o legislador, ele levou em consideração o seguinte raciocínio. Todo município, todo distrito possui um registrador civil. Muitas vezes não possui um notário. E aonde é, Davi, qual é a instituição que tem a atribuição de zelar, de publicizar pelo estado da pessoa natural? É o registrador civil. O registrador civil, ele cuida de pessoas, do registro do estado das pessoas. Então, a união estável nada mais é do que um estado da pessoa que passa a conviver em uma união estável. E essa união estável, ela vai repercutir na esfera patrimonial, porque ali nós vamos ter que estabelecer um regime de bens. Ali nós vamos ter, Davi, a necessidade de outorga, da outorga convivencial. Ô, Alice, como é que você, só voltando um pouquinho à definição lá do termo declaratório, como é que você conceituaria o termo declaratório? Assim, se fosse dizer em algumas frases. Tá. O declaratório é... Perfeito. O termo declaratório, Davi, ele é um instrumento para formalização da união estável perante o registrador civil, tá? De livre escolha das partes, onde ali não há publicidade, apenas uma formalização. Então, é um instrumento para formalização da união estável perante o registrador civil, tá? Então, esse seria um conceito. Se você fosse estabelecer uma diferença com a escritura pública, o que é que você traria de diferença? A diferença que eu traria é que eu acho que na escritura pública eu tenho mais liberdade. O casal tem mais liberdade de convencionar várias cláusulas de convivência. Se nós pegarmos lá o termo declaratório, inclusive a ARPEM-BR, ela fornece vários modelos, tá? Numa cartilhazinha. O termo declaratório, ele é meio que padrão. Ele tem elementos já prefixados. Que a finalidade do termo declaratório, Davi, é trazer uma formalização mínima para a união estável, entendeu? Ele é mais simples de ser elaborado. Porque você vai só verificar a questão da identidade, da capacidade das pessoas, a escolha do regime de bens e a prefixação do termo inicial. Na escritura pública, a gente tem ali uma liberdade maior, às vezes, para regulamentar até questões do período de namoro, quando foi o período de namoro, quando virou união estável, os bens que foram adquiridos antes da união estável que não vão se comunicar, já para resolver questões patrimoniais para prevenir litígios lá numa futura dissolução. Eu entendo que na escritura pública nós temos uma liberdade maior de fazer outras cláusulas. E no termo declaratório ali, o Estado ele previu uma formalização mínima da união estável. Então é muito mais simples. Os companheiros chegam no registrador civil e eles não precisam ficar estabelecendo várias cláusulas. É o simples, é a identificação, a legislação, a definição de prazo inicial daquela união, o regime de bens, aí o registrador civil ele pode verificar se é feita a imposição do regime da separação legal de bens, se ele ficar nítida essa imposição. Então, o termo declaratório, ele tem essa finalidade de fazer uma formalização mínima daquela união estável, enquanto que na escritura pública eu entendo que a liberdade de declarar é muito mais ampla. Veja, não é porque o termo declaratório foi feito pelo registrador civil, Davi, que esse termo declaratório ele tem publicidade erga omnes. Porque a publicidade da união estável ela é feita num registro civil, mas lá no livro E.
Então, veja a semelhança entre o termo declaratório e a escritura pública. Ele é só o título de formalização. O registrador civil, ele vai agir, então, como se fosse um tabelião de notas, formalizando, elaborando o título. Mas, a partir do momento em que ele faz aquele termo declaratório, ele vai arquivar num classificador próprio aquele termo declaratório. E aí ele vai expedir uma certidão daquele termo declaratório. Esse arquivo que está no cartório, ele não tem o mesmo efeito que o registro de nascimento, o registro de casamento ou o registro de óbito. Enquanto esses registros típicos, eles possuem então uma publicidade inata do próprio ato, o termo declaratório não. Ele formalizado no registro civil, ele possui efeito apenas entre as partes. Se aquelas partes querem publicizar aquela união estável, então ela deverá ser levada a registro lá no livro E do registro civil. E muitas vezes não é o registrador civil que elaborou o termo declaratório. Porque esse registro no livro E do registro civil não está vinculado necessariamente ao termo declaratório. Ainda continua facultado às partes, correto, Alice? Facultado, isso. O registro no livro E ele é facultativo. E aqui é uma regra de competência. Aqui já vai entrar a regra de competência do registrador civil. Porque enquanto para o termo declaratório deve estar dando algum eco aqui para mim, viu? Para mim tá de boa, viu? Para mim tá de boa. Tá. E enquanto o termo declaratório ele é de livre escolha, o registrador civil que vai lavrar o termo declaratório, o registro desse termo declaratório ele já deverá ser feito pelo registrador civil do primeiro subdistrito ou da sede da comarca de domicílio de um dos companheiros. Então, veja como existe uma semelhança do termo declaratório e da escritura pública. Agora, se eu quero publicizar, então, no meu registro civil, Davi, eu não tenho livro E. Eu não sou sede de comarca. Então, mas eu posso usar termo declaratório. E quando eu lavro o termo declaratório, eu apenas estou formalizando entre os companheiros aquela união estável. Agora, se eles desejarem publicizar ela erga omnes, então eles deverão ir lá na sede da comarca para fazer o registro no livro E e assim dar publicidade. E quando eu dou publicidade, olha outra diferença importante. Quando é feito o registro no livro E, o cartório que faz o registro no livro E, ele vai comunicar o cartório onde está os assentos de nascimento ou o casamento anterior daqueles companheiros para anotação. Então, a partir do momento que existe o registro no livro E, essa informação vai sair nas anotações do assento de nascimento ou do casamento anterior daqueles companheiros. Quando é feito apenas o termo declaratório, o registrador civil que faz o termo declaratório, ele não vai fazer as comunicações. A comunicação e a anotação nos assentos de nascimento só é feita no momento em que é feito o registro no livro E. Então, veja mais uma vez que o termo declaratório, ele se assemelha muito à figura da escritura pública. E o Estado, ele quis, então, facilitar o acesso. Ele ficou menos preocupado da mas aí o registrador civil vai estar exercendo o papel de tabelião de notas, vai usurpar de uma atribuição do notário. Não, o legislador ficou muito mais preocupado com os problemas que a união estável tem trazido para a sociedade. Fala, olha, se o registrador civil que está em todos os cantos, ele é o mais fácil de ser localizado, ele é o mais fácil de ter acesso. Então, por que não a gente formalizar perante o registrador civil? Mesmo porque é ele que tutela o estado da pessoa natural. É ele que cuida do estado da pessoa natural. Então, o registrador civil ele tem essa competência, porque já cabe a ele essa tutela. Entendi. E aí também é a questão de emolumentos, né? Eu acho que o termo declaratório ele acaba sendo um pouco mais acessível. Porque enquanto não houver uma legislação estadual fixando os emolumentos, hoje o CNJ ele determinou que os emolumentos do termo declaratório correspondem a 50% da habilitação de casamento. Aqui no estado de São Paulo, então, hoje, o termo declaratório ele custa em torno da metade do valor de uma escritura pública. Isso garante um maior acesso à formalização. Então, o Estado ele tem
ele tem como premissa aqui fomentar e estimular essa formalização. Então, para aqueles que têm menos recursos também, optar então pelo termo declaratório, onde o registrador civil ele tem muito mais fácil acesso do que às vezes um tabelião de notas. A formalização acaba sendo mais simples, porque é um termo com apenas os elementos essenciais para a formação daquela união estável. E também a questão de emolumentos acaba sendo de custo reduzido. Isso já garante, Davi, uma segurança, né, para os próprios companheiros de prefixar a data inicial, regime de bens, porque como eu disse lá um pouco no início, a união estável, assim como o casamento, ela vai trazer efeitos tanto patrimoniais como pessoais. Sim. Então, eu vou ter efeitos patrimoniais, necessidade de outorga conjugal, se não for estipulado o regime de separação convencional de bens, necessidade da partilha dos bens comuns, do reconhecimento do direito de herança desse companheiro. E também nós temos, Davi, efeitos pessoais. Sim. Então, nós temos aqui também a possibilidade de alterar o nome, incluindo o sobrenome do companheiro. Nós vamos ter ali o dever de lealdade entre os companheiros. Nós temos ali, então, uma vida comum entre o casal, com também em termos de criação e educação dos filhos, assim como no casamento. Então, são vários efeitos que advêm dessa união estável. E quanto mais rápido ela for formalizada, menos risco será trazido ao próprio casal que vive em união estável. Sim. O Alice, aproveitando as perguntas aqui, e uma pergunta da Esther, ela perguntou: a dissolução pode ser feita em cartório ou só judicialmente? E já respondendo, pode ser feita em cartório, mas eu queria que tu trouxesse para a gente, em relação ao termo declaratório, como funciona a dissolução. Davi, mas temos que somar o valor do termo declaratório. Bom, depois eu vou vendo as perguntas. Bom, a dissolução, as perguntas a dissolução, então, da união estável, ela pode ser feita judicial, por escritura pública ou por termo declaratório de dissolução de união estável, tá? Inclusive, se a união estável ela não está formalizada, Davi, a gente pode fazer um termo já de formalização com a dissolução. Assim como a gente faz na união... Como funciona a necessidade da presença de advogado no termo declaratório? A gente sabe que na dissolução precisa. E no termo declaratório? Também. Então, no termo declaratório também é necessária a presença do advogado e aos mesmos requisitos, Davi, para o divórcio. As partes têm que estar em comum acordo e não possuir filhos menores ou incapazes que sejam comuns ou a companheira estar em estado gravídico, tá? São os mesmos requisitos. Quanto à partilha dos bens, Davi, que foi uma polêmica também. O provimento ele sofreu uma alteração também, o 141 sofreu uma alteração pelo 146, que hoje está no 149. Mas, inicialmente, falava que o termo declaratório também poderia resolver a partilha dos bens. Depois, esse artigo ele foi alterado, falando que o termo declaratório só vai poder resolver a partilha dos bens quanto aos bens imóveis que não ultrapassem os 30 salários mínimos, que é a regra do artigo 108 do Código Civil. Tá? Excelente, Alice. Boa. Então, no termo declaratório, se for feita a partilha, às vezes, de bens móveis ou de um imóvel que respeita a regra do artigo 108, poderá ser feito no termo declaratório com participação do advogado. E ali o registrador civil ele também tem que verificar, Davi, as questões relativas à tributação, tá? E assim como é feito numa escritura pública. Eu não preciso registrar o termo declaratório no livro E para poder dissolver, tá? Como eu disse, o registro ele é facultativo. Então, eu posso dissolver sem o registro do termo declaratório, apenas ele tendo sido lavrado. Uma questão também que às vezes as pessoas podem perguntar eu fiz, Davi, por escritura pública, eu posso dissolver por termo declaratório? Eu entendo que é possível, tá? Porque ambas serão feitas por um agente público
público, um registrador civil, outro um notário, em que ele vai verificar também todos os requisitos. Então, se está assistido por advogado, respeitando a regra da partilha lá do artigo 108, mesmo ela tendo sido formalizada por escritura, entendo possível que a dissolução seja feita por termo declaratório perante o registrador civil. Alice, eu vou só correr com as perguntas aqui, que eu sei que você tem um compromisso agora às 8h10. O Marcos tinha perguntado aqui, com relação ao regime de bens para os maiores de 70 anos que iniciaram sua união antes de completar os 70, é possível escolher um regime diverso da separação obrigatória? Aí, quem que perguntou? Marcos. Marcos, então, boa pergunta, né? Como eu disse, a união estável ela tem esses imbróglios. O que acontece? O que o provimento trouxe do CNJ? Se a união estável iniciar a partir dos 70 anos, a imposição é regime da separação legal de bens. Agora, se ela iniciou antes dos 70 anos, tá? A escolha não é livre, eu entendo. Ele vai manter o regime que era antes. Então, se ele não tinha nenhuma formalização, qual era o regime que era aplicado então? Comunhão parcial de bens. Então, ele vai manter a comunhão parcial de bens. Se ele havia feito uma escritura ou um termo declaratório estabelecendo o regime da comunhão universal de bens antes dos 70 anos, o que ele vai fazer é manter o regime que já era antes, entendeu? O que eu acho que não é possível, que o provimento não quis permitir eu estou formalizando a união estável hoje com mais de 70 anos. Eu não tinha nenhum documento escrito. Então, seria parcial de bens. Ah, mas agora eu tenho livre escolha, eu quero comunhão universal de bens. Isso eu já entendo que violaria o que o provimento quis trazer, tá? O que o provimento quis trazer é que você mantém o regime anterior. Se não foi estabelecido comunhão parcial de bens, se você tinha uma formalização em algum documento, uma escritura pública, então você pode manter, tá? E aí, quando você vai formalizar, às vezes você tinha um contrato particular, aí você comprova que realmente aquele contrato foi válido, você mantém isso. Aí, Davi, uma coisa muito interessante que eu acho que ainda vai ser aprimorado, ainda vai cair no gosto, eu acho que vai ter muito mais funções do que tem hoje, é a certificação eletrônica. Entendo eu, porque a certificação eletrônica, embora não vai dar tempo de falar muito sobre isso, mas ela é um processo. Só lembrando, nós estamos com inscrições abertas para o curso de União Estável, dia 29 de novembro, 3 horas, professora Alice, só falando de União Estável. Vai ser numa quarta à noite, quarta da semana que vem, de hoje a 7 dias. Então, link na bio, quem quiser fazer a sua inscrição já está lá. Pode continuar, Lívia. Então, Davi, a certificação eletrônica ela é um procedimento que também foi trazido pela Lei 14.382, onde o registrador civil ele faz as vezes do juiz, tá? Para analisar um conjunto probatório, para declarar, realmente fixar a data de início da união estável. Então, eu entendo que vai cair ainda no gosto, né, do direito, ainda é algo novo, mas eu acho que, inclusive para, por exemplo, o casal estava antes de união estável e quer escolher o regime de bens lá do maior de 70 anos. Se ele não tem nenhum documento que comprove e o registrador ficou em dúvida, eu acho que o interessante é fazer a certificação eletrônica, onde o registrador civil primeiro vai fazer como se fosse um procedimento, ele vai ter que trazer os companheiros provas documentais, testemunhas, para declarar a prova do início daquela união estável. E aí o registrador civil se convencendo, ele vai fixar na certificação eletrônica a data de início. E aí, fixada essa data de início, aí eu entendo sim que a gente pode escolher o regime que não seja separação obrigatória. Veja, é um procedimento novo, que ainda não caiu na nossa rotina, né? Mas eu acho que a longo prazo a certificação eletrônica vai ter um papel muito bom, muito importante para fixar esse termo inicial quando não houver uma formalização anterior, inclusive para afastar o regime da separação obrigatória de bens. Alice, a Esté tinha perguntado aqui, na verdade afirmando e dizendo o seguinte, mas queria só uma colocação tua a respeito. Muitos registros de imóveis que, quando vamos registrar uma escritura de compra e venda, em que as partes da união estável, pede para que exista o registro no livro 3. Isso realmente é necessário, Alice? Em tempos de hoje aqui em São Paulo?
No livro E. No livro E ou no livro 3? Não, livro 3. Ó, é que o livro 3 é do registro de imóveis. E a previsão do registro no livro 3, ele é para os pactos antinupciais ou os contratos de união estável, quando o regime não é o da comunhão parcial de bens, tá? Então, Eu acho que o que o registro foi isso que ela quis civil, dizer. tá? Regime diverso da comunhão parcial. O que nós tivemos era o registro de imóveis exigindo o registro no livro E, que hoje nós temos enunciado que não eles não podem obrigar o registro no livro E. Mas o registro no livro 3, você tem que verificar o código de normas daí do seu estado, porque já o registro no livro 3, Davi, ele é voltado, e acho que no código de normas aqui do estado de São Paulo, ele prevê tanto para os pactos antinupciais como para os contratos de união estável, seja por escritura pública ou termo declaratório, agora o termo declaratório, mas veja, não fala em termo declaratório porque não existia, é novidade. Quando é escolhido um regime diverso do legal, tá? Para publicidade lá nas transações imobiliárias. Então, uma coisa é o registro no livro E, outra coisa é o registro no livro 3. O registro no livro 3, ele tem essa finalidade quando o pacto antinupcial ou o contrato de convivência, eles estipulam um regime diverso do legal, tá? Então, pode ser que o registro de imóveis peça sim, e aí, Davi, eu não vejo muito como fugir do registro, tá? Porque se o regime é diverso do legal e tem a previsão normativa, então eu entendo que deverá ser feito sim. Eu vi que teve uma pergunta falando que se eu somar o valor do termo declaratório no registro no livro E, fica igual. O Gilmar perguntou. Veja, o registro no livro E, ele é facultativo, tá? Então você só vai somar os valores e outra. Às vezes nem é você que vai fazer o registro, é outro cartório, você talvez não é sede da comarca. Então você vai cobrar o termo declaratório. Se o seu cliente quiser registrar no livro E, aí é o emolumentos lá do livro E. E esses valores, Davi, vão depender da tabela de emolumentos de cada estado. Aqui no estado de São Paulo, lavrar o termo declaratório e registrar no livro E, ainda assim é mais barato do que fazer por escritura pública. Assim, eu não estou querendo tirar do tabelião, mas assim, para você. Lise. Não. Mas eu só quero mostrar a acessibilidade que hoje as pessoas têm de formalizar essa união estável. Isso também depende muito da lei de emolumentos de cada estado, né? Então, pode ser que tenha estado em que o valor se equipare, mas você não é obrigado a fazer o registro no livro E, ele é facultativo e ele também não precisa, se ele quiser fazer depois, ele pode fazer depois, ele não precisa fazer naquele mesmo momento. O registro no livro E, ele é feito a qualquer momento. Lise, as dúvidas são muitas aqui. A gente poderia continuar, tanto que o curso da professora Alice dura 3 horas, né? Só falando sobre união estável. Mas tem pergunta legal aqui. O Alberto, nosso amigo lá de Ribeirão, ele perguntando: sempre será obrigatória a dissolução da união, seja por termo ou escritura, quando os conviventes forem contrair núpcias com outra pessoa, imagino que ele tenha dito assim, ou estabelecer uma nova união? E aí, Davi, se a dissolução pode ser unilateral. Davi, uma vez formalizada a união estável, uma coisa é quando eu não tenho formalização nenhuma. Então, cada um pega a sua mala e vai para o seu lado, né? Segue seu caminho. Lembrando que a união estável, ela já é uma situação de fato, e por isso que a gente colocou o nome do nosso encontro aqui de hoje, formalização. Não é? Nada vai dirimir aquela ou mudar uma situação de fato existente. É como lá no direito do trabalho, princípio da primazia da realidade. Embora o contrato de trabalho verse de forma diferente, mas o que vai valer no final das contas é o que existe na realidade. Mas, por favor, pode seguir, Alice. Então, Davi, a questão da dissolução, seja por termo declaratório ou dissolver aquela união estável, eles precisam formalizar a dissolução. Mesmo porque, Davi, o provimento do CNJ que traz que para eu formalizar por termo declaratório, eu preciso pesquisar se já não existe outro cadastrado.
Você entendeu? Então, se eu não dissolver, eu não vou poder formalizar com outra pessoa outro termo declaratório. Então, uma vez... Isso lá no termo declaratório. Na escritura, isso não, a gente não consegue. Não consegue, mas veja a confusão que vai acontecer. Se você não formaliza, e aí você entra numa união estável com outra pessoa, ou se casa, se não houve partilha, você declara que não tem bens, o outro vem e fala que tem bens. Então, eu vejo como, uma vez formalizada, necessária a formalização da dissolução. Se não há consenso entre os companheiros, que se faça, então, judicialmente, para que apenas o juiz declare realmente a dissolução daquela união estável, mesmo que ela tenha sido feita por termo declaratório ou por escritura pública, tá? Então, é importante, sim, a dissolução. Dissolução pode ser unilateral? O que você pode fazer no termo declaratório, não, porque ali exige a participação dos dois. Você pode fazer uma escritura de declaração que foi dissolvida, mas ela não produz efeitos plenos, porque eu dependo da declaração da outra parte também, não é? Assim como no casamento, hoje não existe ainda divórcio unilateral formalizado, regulamentado. Então, a dissolução unilateral é uma dissolução, é uma declaração unilateral. Ela não vai produzir a prova plena, depende da confirmação pela outra parte. Se não há consenso, então o ideal é que haja então uma sentença judicial fixando o fim daquela união estável. Porque senão eles não vão conseguir lavrar outro termo declaratório e também para que as situações fiquem definidas, né, Davi? Você sai de uma relação, entra na outra, não define o início, não define o fim, aí depois vira aquela confusão patrimonial com os herdeiros. Então, para evitar isso, o ideal é ser formalizada a dissolução, tá? Maravilha. Alice, tem outras perguntas, mas eu não quero mais tomar o teu tempo. Obrigado. Gente, fica feito o convite para você participar dessa imersão em escrituras, em união estável. São tantos cursos, graças a Deus, que a gente tem ofertado aqui que já me confundi. Mas é um curso União Estável de A a Z, e justamente a gente chama assim porque a professora Alice tenta passar por todos os temas da união estável e temas adjacentes, né, Alice? O foco nosso é porque o tema é muito amplo, né, Davi? Não tem como a gente esgotar. Então também não vamos prometer a lua que eu não posso dar a lua. Mas a gente vai focar, Davi, na formalização, na dissolução, esses temas recorrentes a respeito de regime de bens, essas dúvidas mais comuns que assolam a gente, né? Porque quando a gente mexe no tema da união estável, vai saindo tanta situação complicada, então só analisando o caso concreto, mas a gente vai ficar 3 horas realmente tratando da formalização, da dissolução no registro civil, a questão do livro E, a alteração de regime de bens da vida, que é muito importante, a certificação eletrônica. Nós não estamos, Davi, deixando para lá a escritura. Eu acho que a escritura ela ainda tem o seu valor, e o bom da escritura é que você pode estabelecer outras cláusulas, que inclusive eu vou falar no curso, tá? Em que existe... Assim, cada um de nós, a gente poderia puxar para o nosso lado, né? Eu sou só tabelionato, a Lise registro civil com notas, mas a questão não é essa. A questão é, nós precisamos estudar o que está em voga, né, Alice? O que é que nós temos nos dias de hoje? E aí sermos práticos em relação ao que se tem, né? Tá certo? Renato perguntando qual o valor do curso, salvo engano, R$147, eu acho. Tá bom? Gente, beijo no coração, Alice. Deus abençoe. Obrigado. Um dia abençoado pra gente. Correr aqui com tanta coisa, Jesus, pro dia de hoje. Que o Senhor nos dê sabedoria para administrar o tempo. Tchau, beijo, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Renata, Esté, todos que estiveram aqui. Um abraço. Janaína. Tchau, tchau.